Vamos então aí à segunda aula agora, na bibliologia. Nós estamos estudando partes importantes da Bíblia, como ela foi escrita, já vimos a etimologia da palavra, já sabemos onde ela começou a ser escrita, porque tem o nome de Bíblia, né? O alcance, o número de autores, os anos de escritura, e assim vai. Vamos agora continuar na nossa apostila. Aí, deixa eu chamar aqui o screen de novo, o slide. Vou só repetir para dar segurança que foi. Sim. Ok. A gente vai trabalhar um pouco na etimologia da palavra, né, em si. Nós já falamos um pouco na aula passada sobre etimologia. Nós vamos agora continuar falando um pouco mais profundo, né, e outras áreas que a gente não cobriu antes. Então, a primeira palavra é inspiração, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? É o que toda a cristandade acorda, né, em torno dos livros sagrados. Com muitas referências no Antigo Testamento, acompanhe comigo na lição aí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para a gente. Opa, agora sim. Deixa eu fazer um pouquinho para trás aqui, para ficar melhor. Agora sim. Vamos lá, sobre a inspiração, né? Com muitas referências do Antigo Testamento, vemos a participação de Deus na construção das Sagradas Escrituras. No segundo livro de Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo refere-se às Escrituras Sagradas como que inspiradas por Deus. Ele usa a terminologia soprada por Deus. O apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia foi proferida pela vontade dos homens. Inspirados pelo Espírito Santo é que os homens falaram em nome de Deus. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Também Pedro corrobora juntamente com Paulo, segundo Pedro 3, 15 a 16. No Antigo Testamento, há inúmeras referências sobre a inspiração divina, tais como o livro de Jeremias 32. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Como também Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Dispomos de muitos textos dentro da contextualidade bíblica a fim de corroborar as referências. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as pessoas são unânimes em afirmar que a Bíblia é inspirada por Deus. Há uma ideia solta no mundo aí que a Bíblia contém a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus no todo. Tem uma aplicação de analogia que pode ser feita ali, quando Deus manda o povo de Israel sair antes do anjo da morte, né? E que eles comessem a ceia lá entre eles, e comessem todo o cordeiro, deixasse nada para trás. Todo o cordeiro tem que ser comido para sair. Quando você vai na palavra, você entende que o cordeiro é Jesus. E Jesus é o Logos de Deus, que é a palavra, né? O Logos de Deus, ele é a palavra. Então, a Bíblia manda a gente se alimentar de toda a palavra. É o cordeiro todo, não é metade. Deus não falou assim, ó, vocês vão aí ter um problema aí com os para sair correndo antes da morte chegar, então como que puder, leve na sacola um pouco. Não. Eles teriam que comer ali com a família. Todo o cordeiro. Se o cordeiro é Jesus, se Jesus é a palavra, logo nós temos que nos alimentar de toda a palavra. Nesse caso aí, o tanto antigo como o novo são obras do Espírito Santo, obras de Deus. E quem escreveu foi inspirado pelo Senhor para escrever. A gente viu aí na aula passada, né, que
teve muitos autores e muito tempo para se escrever essa Bíblia. Teve pedaços que ficaram por aí jogados, tipo aquela nas cavernas de Curã, em Israel, que acharam o livro do Mar Morto, que lá contém Isaías. E olha, e Deus fez com que tudo isso chegasse à mão do ser humano. Poderia ser um livro que tivesse jogado as traças aí, esquecido no tempo, mas graças a Deus que ele sobreviveu aos ataques, aos perjúrios, à perseguição. Então você tem em mãos um exemplar de algo que é milenar e que rompeu e venceu todas as barreiras que impediam de caminhar. Esse é o livro que você tem nas suas mãos, a Bíblia Sagrada. Portanto, ela é inspirada assim. Deus inspirou homens para escrever, porque há mistérios que ela fala que não tem como imaginar. São mistérios que a Bíblia fala que você fica aturdido. Como é que pode isso? Mistérios. E só Deus pode revelar mistérios. Um deles, por exemplo, quando o salmista fala assim, ó, o céu, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite faz declaração outra noite. Olha, a natureza proclama a glória. Você carrega a glória. Davi nunca voou, nunca pegou um avião. Mas eu estava indo para Dubai, e em um dado momento o piloto falou assim, senhoras e senhores, um raro fenômeno acontece agora, é de 5 minutos. Eu estou passando no meio do hemisfério, aqui no globo terrestre, e você vai ver do lado do avião a noite e do outro lado o dia. Que cena! Fiquei em pé, no meio do avião, olhei para a direita, estava o dia chegando. Claro que não estava aquele sol, né? Mas estava dia. Estava claro. Olhava o esquerdo, a noite escura. Gente, aí eu recitei esse salmo no meio do avião. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite faz declaração. Meu Deus do céu. Davi nunca voou. Como é que ele sabe disso? Revelação. Vamos para o Testamento. Então, você viu que Pedro e Paulo, eles falaram que a Bíblia era inspirada. Testamento. Temos o Antigo e o Novo. Ambos não pertencem aos vocábulos originais. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Ambos não pertencem aos vocabulários original. É do hebraico que provém a palavra berit, que pode ser pacto, acordo, firma, aliança e testamento. Dá a premissa para ser usado testamento, berit. Porque esta palavra aparece na menção da aliança de Deus com o povo de Israel, no Monte Sinai. Tal como descrito no livro de Êxodo 24, 1 a 8, e Êxodo 34, 10 a 28. Mas com o pecado de Israel, esta aliança foi quebrada. Deus projetou uma nova berite, uma nova aliança. Jeremias 31, 31 e 34. E a mesma foi confirmada com o sangue de Cristo, Mateus 26, 26. Outros escritores do NT, que é Novo Testamento, também comentaram esta passagem, Hebreus 8:13. Também 2 Coríntios 3, 6 a 14. A Septuaginta trouxe uma palavra diateque, que dá sentido ao testamento final, o encerramento de bens, que foi apropriado para o testamento bíblico, embora esta ideia só tenha sido percebida no fim do século II. É interessante. Quando o cânon foi projetando os livros, né? Tornou-se testamento, e na ocasião da Vulgata, Jerônimo manteve a tradução de Berit para diateque. A palavra Berit, então, ela é a palavra que é usada para testamento, aliança, pacto.
Deus tem o pacto, né, dos ancestrais, dos antigos, que é o pacto do começo da aliança, da antiga aliança. Essa aliança, muitas vezes o pessoal despreza, fala, antiga aliança, velha aliança, né? Fala velha aliança, por causa que tem a nova. Mas do que seria nova se não fosse a velha? Eu pergunto. Como é que seríamos aqui com a nova aliança se a gente não tinha respaldo da antiga aliança? Porque a antiga aliança, ela serviu ao papel de Israel. Ela foi para servir o papel de Israel. Israel, então, assimilou a questão dessa aliança, só que isso aí vira um protótipo para a igreja. E isso vem no pacote. Então, a antiga aliança encerra-se ali, quando Cristo nasce, encerrou-se lá com os profetas, ela encerrou. Período interbíblico, ela encerrou. Agora, Jesus iria inaugurar uma nova etapa. Então, Deus inaugura a etapa do Éden, Jesus inaugura a etapa da cruz. E o Espírito Santo inaugura a etapa do arrebatamento. Então, os três trabalham em conjuntos. Até nisso, eles combinam, né? Glória a Deus. Então, isso aí é o testamento. O que vamos ver daqui para frente é a confirmação de cada passo dos testamentos, do que estamos trazendo para você aqui. Vamos às traduções? Ok. Traduções. A Septuaginta grega é considerada a mais antiga versão do Antigo Testamento que conhecemos. Sua importância foi tamanha que até os cristãos primitivos utilizaram desta versão. Depois temos o quarto século, Eusébio Sinfrônio, Jerônimo, que por ordem do Damásio I, o Papa, versou a Bíblia no latim comum. Ele o fez com base no hebraico, aramaico e grego, para o latim. John Wycliffe, em sequência, do século XIV, fez uma tradução da Bíblia para o inglês. Com o advento da Reforma Protestante, a Bíblia foi versada em muitos idiomas. Martinho Lutero também o fez, sua contribuição ao traduzi-la para o alemão, traduziu a Bíblia para a língua alemã, enquanto estava escondido em Wittenberg, do Papa Leão X, que queria fazer um julgamento após a publicação da número 5 tese. William Tyndale, do século XVI, também fez uma versão traduzida para o inglês. Na Inglaterra, pelo menos, são duas obras conhecidas, né? A de Wycliffe, que é essa aí, que era mais erudita, por isso que ela não é usada, e a de William Tyndale, que é mais popular, que foi depois concluída pelos clérigos ingleses. Então, a Bíblia veio no aramaico, lá no hebraico. Depois ela passa para a transformação na Septuaginta, que são os 70, né? Que eu já falei, que veio lá, que o Ptolomeu Filadélfio, né, trouxe de Israel para fazer o Torá ser conhecido no mundo grego. Daí, então, virá algumas outras traduções, como a Vulgata Latina, e algumas variações de interpretação, que foi o caso do textos bizantinos, que é um texto compilado com cartas e coisas da Bíblia, mas com um teor crítico, né? Para fazer uma análise crítica. Não no sentido de menosprezar. Crítica é você analisar e colocar uma opinião e fazer uma crítica ali. Bom, o hebraico, o aramaico, e agora alguém falou assim, professor, a Bíblia foi escrita em latim? Não, ela foi traduzida para o latim, para o cópita, para várias estruturas linguísticas que o mundo oferece, né? Hoje, como a gente viu na aula passada, ela está em mais de 2.400 países por aí, entendeu? Então, não é se preocupar, não. É de glorificar a Deus. O Martinho Lutero, quando ele começou os trabalhos dele de reforma, ele teve a bênção de ter Gutenberg, né, para confeccionar as Bíblias e mandar para o mundo inteiro a Bíblia Sagrada. Ótimo, ótimo. Estamos num bom tempo, hein? Agora vamos ver a questão da estrutura. Uma fonte hebraica para o AT é o texto massorético. Quem são os massoréticos? Este grupo se organizou no século XVI. Era um pessoal preparado para cópias.
Como os judeus escribas receberam a tarefa nobre de colher dados, textos e textos tidos como inspirados por Deus, que foram reunidos em um documento apenas, o nome maçorético significa tradição. Eram pessoas que se dedicavam a zelar e transmitir as escrituras. O faziam pelas cópias e pelos arquivamentos. Preparados escribas judeus que preservavam os escritos mais próximos dos originais. Em suma, as escrituras que atualmente compõem o Antigo Testamento também é costume usar o termo para os sopherings, que eram os copistas no Antigo Testamento. Esse fenômeno maçorético teve seu espaço na agenda mundial a partir de ano 500 e chegou até o ano 1000. Depois do ano 1000, ela foi aí sendo substituída por traduções e chegou até nós, né? Eles substituíram os escribas antigos, os sopherings. Havia também a pessoa dos amanuenses, né? Os amanuenses também eram copistas, bem próximos e bem... Pessoal, uma coisa que eu vou adiantar para você é que alguém fala assim, mas onde é que estão as cartas originais? Bom, hoje em dia tem alguns textos, né, ainda do primeiro século, mas é coisa, pedaços, mas acontece que os amanuenses, os copistas, os sopherings, os maçoréticos, esse pessoal que mexia com tradução, eles eram tão perfeitos, tão bons no que fazia, que confundia a cópia com a original. Por isso que muita original se perdeu no meio de cópia. Não foi que extraviou, alguém rasgou, não. Elas se perderam no meio das cópias que eram tão idênticas. Sabe por quê, gente? Naquela época, existia escolas de escribas. E se o rei mandasse vir um decreto, um rei que fosse analfabeto, mandasse vir um decreto e não fosse aquilo que ele falou, o cara podia morrer. Então, ele tinha que ser muito fiel à risca. Então, essa é a estrutura desse pessoal aí, que trabalhou, né, incansavelmente aí para trazer a etimologia da teologia. Vamos dar recapitular, então? A inspiração, Pedro e Paulo vão atestar para a veracidade bíblica e a sua inspiração divina. O testamento no antigo hebraico é Berit, né? Que significa também uma aliança. Pode colocar como aliança, Berit como aliança, né? Ok? As traduções. Aí você tem a Septuaginta, tem a Vulgata Latina. São vários textos aí que se pode observar que vai trazendo a tradução da Bíblia. A estrutura. Uma fonte hebraica para o AT é o texto maçorético. A estrutura que eu falo aí é a estrutura de tradição, porque maçorético significa tradição. Essa é uma estrutura de tradição que vai dar base para que a Bíblia possa ser projetada aos séculos, né, pelos séculos, até como chegou para nós no dia de hoje. Houve muitas mudanças, livros considerados comuns, livros apócrifos, livros que não deixaram entrar, mas no final de tudo a Bíblia está aí, tocando vida, os corações, alcançando famílias do mundo inteiro, sendo base para constituições do mundo inteiro, uma estrutura moral, civil maravilhosa. Então, a gente não pode reclamar do que Deus tem nos dado e nos ofertado, não é? Bom, eu repassei um pouco da matéria aí, vamos gastar um tempinho agora fazendo a nossa provinha, né? Vamos falar provinha não, para você não ficar intimidado, né? Vamos falar os questionários, aí fica melhor para você atender. Lembrando que nesse questionário, em sala de aula presencial e remota, esse quiz, né, questionário, vale como prova. Cada questão certa possui 0,25 de pontos. Se o aluno acertar 2 questões, ele tem 0,50 de pontos. Se ele acertar as 4 questões, ele terá um ponto, né? Porque eu consigo fazer o término aí. Como são 10 questionários até o fim, se a pessoa acertar todos, ele pode receber aí os seus 10 pontos e garantir essa passagem para a próxima matéria. Ok. Vamos, então, à primeira pergunta da aula. A Bíblia é divinamente inspirada por Deus. 2 apóstolos corroboraram esta verdade.
quais foram? A. Pedro e João. B. Timóteo e Tiago. Ou C. Pedro e Paulo. A Bíblia é divinamente inspirada por Deus, pois 2 apóstolos corroboraram para essa verdade quais foram. Então, se você acha que foi Pedro e João, coloca A. Se acha que foi Timóteo e Tiago, coloca B. Se você acha que foi Pedro e Paulo, então coloca 1C. Pergunta número 2. O termo testamento, no sentido do AT e NT, que é Antigo Testamento e Novo Testamento, pode também ser considerado como A. Regra. B. Aliança. C. Firma. O termo testamento, no sentido do Antigo e Novo Testamento, pode também ser considerado como, se você acha que é que é o A, coloca 1A, 2A agora, né? Se acha que é B, coloca 2B. Se acha que é C, coloca 2C. Ok, pessoal? Vamos para a pergunta número 3. O que foi a Septuaginta? A. Uma guarda romana indicada por César. B. Uma associação de filósofos da Grécia. C. Grupo de 72 escribas que traduziram a Torá para o grego. O que você acha que é a Septuaginta aí? Se for A, 3A, se foi B, 3B, se foi C, 3C. Vamos à última questão. O que significa maçorético? Lembra que era um grupo que, 500 anos depois de Cristo, foram estudar a Bíblia, estudar os textos, guardar os textos, os que mais fossem perto do original, manter uma ortodoxia. Aí no ano 1000 eles se esfacelaram, mas viveram aí 500 anos guardando muita coisa. Então, o que significa maçorético? Tradição, tradução ou transversão? Analise aí qual que é a resposta que você vai querer dar nesse momento, ok? Bom, nós estamos tendo aí, então, essa aula de bibliologia hoje. Nós vamos ter mais uma aula agora, e a semana que vem tem mais 3 aulas, e em mais 4 semanas a gente elimina essa matéria também, e nós vamos partir para a próxima matéria, que é a análise do Antigo Testamento e depois a análise do Novo Testamento, e aí estaremos encerrando essa segunda matéria. Aí vamos para outra matéria, né? E assim vai. Por enquanto, vamos nos destacando aqui em Bibliologia, aula 2. Faça aí o seu gabarito, escreva a sua prova e entregue aí para o monitor, para ele fazer a compilação de notas, para a gente depois somar para o seu certificado no futuro. Deus abençoe. Até a próxima aula. Estaremos aqui juntos, sempre com a provinha e trazendo o melhor. Qualquer dúvida aí, manda para o inspetor, o monitor. Ele tem meu zap, só mandar, a gente vai tentar responder. Deus abençoe, até a próxima.